visita. José Manuel, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de trazer para a gente um assunto tão interessante, né? Eu que agradeço. José Manuel, conforme estudo desenvolvido pelo Banco Mundial, regiões que aspiram a se tornar criativas devem atentar a 4 aspectos. Primeiro, infraestrutura de comunicações e serviços sociais. Segundo, áreas de convívio social e cultural, como parques. Você já falou disso. Terceiro, tolerância pela diversidade. Resultado em liberdade de pensamento e expressão. Grande desafio, né? E 4, estabilidade macroeconômica. Você concorda com esses 4 pontos? Concordo sim. Concordo. E é muito interessante o Banco Mundial ter esse estudo porque você tem uma mescla de elementos técnicos, como parques e tudo mais, e algo que não é tangível, como a questão da liberdade de expressão. Essa junção de elementos que são palpáveis, concretos e tudo mais, com algo que são aspirações, que são ideais do ser humano, com certeza é fantástica. Eu acho que eu concordo completamente. E como é que você classifica o Brasil nessa questão? A quantas andamos nesse quesito de olhar as soluções para as cidades? Eu não sei. Em determinados momentos, eu acho que o Brasil vai muito bem. Em outros momentos, é uma depressão só. Em alguns momentos, eu acho realmente que o Brasil tem projetos muito interessantes, tem ideias muito boas. E aí, de repente, aparece uma pessoa que fala, olha, não estupro você porque acho que você não merece. Aí você perde completamente a fé no ser humano. Quer dizer, que tipo de discussão você vai ter com uma pessoa dessa? Então, eu acho que realmente o Brasil, para mim, em alguns momentos, eu fico bastante entusiasmado. Um dos motivos da minha volta ao Brasil foi essa. Eu acho que quando você fica 10 anos lá fora, chega uma hora que faz muita falta o Brasil. Com todos os problemas, com todas as questões, com todas as desigualdades sociais que existem, o Brasil faz muita falta. E, sobretudo pelo fato de eu não ser brasileiro. Então, eu ia te perguntar isso. O que o Brasil tem de diferente, de magia, de encantador que te faz ter essa vontade de voltar ao Brasil? Tem a diversidade, quer dizer, o Brasil, e acho que talvez só os Estados Unidos e a Austrália talvez, tem esse tipo de... Você anda na rua, você encontra japonês, árabe, italiano, alemão, francês, enfim, você encontra uma diversidade de pessoas, de raças que convivem muito bem. O Brasil talvez seja um dos poucos lugares no mundo onde você encontra árabes e judeus andando na rua, sem problema. Quase de mãos dadas. Isso é uma coisa muito interessante. É verdade. O brasileiro tem uma coisa... outro dia eu fui almoçar com a minha mulher fora e a gente estava num restaurante e você olha a expressão das pessoas, são independentes, elas riem, que é uma coisa que na Europa você vai a um restaurante, você raramente vê as pessoas rindo, elas são muito mais contidas, muito mais fechadas, em si mesmadas, delas, elas se viram mais para elas mesmas. A história é diferente. É cultural, claro. Né? O continente passou por várias guerras, então é diferente. Mas o Brasil tem isso, quer dizer, você junta essas coisas todas, essa coisa de você conversar com as pessoas olhando, sabe, é outra coisa. Chega uma hora que faz falta. Como eu disse, eu não sou brasileiro, na prática eu me considero brasileiro. Claro. E você é mais brasileiro que muito brasileiro. Eu descobri isso na Copa de, acho que 2010, se não me engano. 2010 teve Copa, acho que teve 2010. Sim. E na penúltima Copa, em 2010. Eu estava em Portugal, eu sou legalmente português, eu nasci numa colônia portuguesa. E quando começou a tocar o hino do Brasil, eu comecei a chorar. Falei, agora está na hora de voltar do Brasil. Aí eu falei para minha mulher, olha, fecha tudo, eu tinha um jornal lá. Falei, fecha tudo, vamos voltar, porque já deu. E aí eu voltei para o Brasil. Bom, além de política... Vale a pena acreditar no Brasil. Claro. Apesar de tudo, apesar dos Bolsonaros da vida, apesar dessas criaturas malucas que tem por aí, vale a pena acreditar no Brasil. Mas é uma coisa que tem que partir da gente. Nós não podemos deixar o Estado decidir tudo por nós. Até porque ele não tem solução para tudo. Ele não vai conseguir encontrar a solução para todos os problemas se a sociedade não se mexer. E aí essa é a minha pergunta, exatamente essa. Quem são esses atores sociais, esses agentes sociais capazes de promover a mudança, já que nós não podemos esperar que os políticos façam isso, não é? Eles também podem, eles devem, é obrigação deles. É verdade. Você tem organizações não governamentais de vários tipos, você tem
grupos que se unam, associações de bairro. Eu moro num bairro, no Irajá, que é razoavelmente perto daqui. Você tem algumas praças que foram adotadas por empresas, enfim, por iniciativa privada. Mas em frente a uma casa onde eu morei lá, havia uma praça que tinha sido adotada por moradores. Então, eles iam lá, eles vão lá, limpam. Cuidam da questão de como é que você vai andar com o teu cachorro aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A questão da segurança, eles olham tudo. A iluminação, porque muitas vezes a gente fala que, olha, a segurança é o cara te apontar uma arma para a cabeça. Não, se você estiver num lugar, uma praça iluminada, você já reduz bastante a Sem dúvida, questão dos assaltos. claro. Então, todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso. Então, você tem organizações não governamentais, tem associações de bairro, nós mesmos, você pode se reunir, você pode ter um grupo de pessoas que se reúnem e vão para a Câmara e dizer, olha, esse projeto não pode ser assim, tem que ser assim, assim, assim. Basta as pessoas terem vontade. Então, na verdade, o que está faltando é as pessoas se organizarem. As pessoas deixarem de ser preguiçosas, né? Basicamente isso, né? Porque todo mundo diz, eu trabalho o dia inteiro, estou cansado, não tenho paciência para ir na reunião de Câmara. Bem, meu caro, se não tem paciência, então depois não reclame que os caras acabam com a tua vida. Sem dúvida. Né? Ainda então, vão lá e votam no mesmo cara. Também tem isso, né? Recentemente, o Jornal Cidade e a EPTV encabeçaram também o seminário Agenda Ribeirão. É verdade. Quais os resultados desse evento e qual foi a importância dele para a cidade de Ribeirão? Os resultados foi a capacidade de conseguir reunir num espaço só e durante um período de tempo muito curto várias cabeças pensantes. Vieram para Ribeirão Preto pessoas bastante interessantes, com projetos bastante inteligentes. Eu não me lembro agora do nome dele, o primeiro foi um senhor de sobrenome chinês, não me lembro agora, é diretor de uma ONG de São Paulo, do Instituto, não me lembro agora o nome, e que apresentou alguns problemas que São Paulo teve, algumas soluções que foram colocadas e que podem ser adotadas aqui. Então, eu acho que a iniciativa do Jornal do Trabalho, do Grupo EPTV, de modo geral, foi muito boa por causa disso, porque conseguiu... Colocou todo mundo para pensar. Todo mundo para pensar. E acho que o princípio é muito legal, porque diz o seguinte, olha, independente se você é preto, branco, azul, amarelo, ou homem ou mulher, a gente tem um problema. Como é que a gente resolve? Assim. Eu acho que essa ideia da EPTV foi muito boa por causa disso, porque foram selecionados itens, habitação, segurança e tudo mais, e aí foram apresentadas ideias que podem vir a resolver isso. E que cabe em qualquer cidade, né? Cabe em qualquer cidade. Cabe em qualquer cidade. Eu acho que sim, Mas no meu caso específico, eu acho que Ribeirão Preto, acho que tem tudo, aquilo que eu te falei, tem uma ideia realmente megalomaníaca, que é uma coisa que eu não consigo controlar. Uma cidade linda, né, gente? Que pode ser modelo, né? Em muita coisa. Modelo. Referência em muita coisa e pode ser modelo. Eu vi há uns tempos atrás um projeto da arquiteta Rose Borges, se não me engano, para a região central de Ribeirão Preto, que era uma delícia de gostoso, uma coisa fantástica. Algumas coisas não podem ser adotadas por questões financeiras, por questões políticas, não sei. Mas a criação de mini boulevards no centro é uma coisa muito gostosa. O centro de Ribeirão é um lugar muito bonito, mas muito bonito mesmo. Eu acho que é o lugar mais bonito da cidade. É fantástico. Então você tem como transformar aquela área que você passando aquele quadrilátero central, onde tem o teatro, onde tem o Quarteirão Paulista. Passando o Quarteirão Paulista, você já tem áreas um pouco mais degradadas, um pouco menos trabalhadas. Se a gente conseguir abraçar essa região toda, você muda completamente o perfil de Ribeirão Preto, porque sem dúvida, se você não conseguir criar, independente de você ser de Ribeirão Preto ou não, se você não conseguir criar uma identidade das pessoas com a cidade, por melhor que seja o projeto, não vai para frente. As pessoas têm que sentir que elas fazem parte disso. Tem que ter um sentimento de pertencimento mesmo, né? Isso também é meu, eu faço parte disso. Exatamente. E isso se faz com as pessoas vindo participando. Não há segredo. Zé Manuel, Copa do Mundo. Você acha que a Copa do Mundo foi um catalisador para transformar as nossas cidades mais criativas e inteligentes? Pelo menos as sedes? Não. E que as Olimpíadas também podem servir para isso ou não? Não, acho que não. Há uma semana, a Globo News passou uma reportagem em Belo Horizonte sobre uma estação, é um terminal, na verdade, um terminal de ônibus, semelhante àqueles que existem em Curitiba, aqueles charutões, assim, aquelas coisas. O ligeirinho. Alguma coisa assim, que as pessoas, como se fosse um grande container, as pessoas entram para se proteger da chuva, da ação do tempo, com monitores informando a linha que vai chegar, quanto tempo vai demorar e tal. E a Copa foi em julho, mês 7, nós estamos no mês 12, portanto, há 5 meses. Hoje os caras mostraram
as grades de proteção, a área de proteção que era de um vidro, uma coisa acrílica, estão todos quebrados. A parte de cima dos terminais estão todos quebrados. Os monitores estão quebrados. As portas automáticas foram arrebentadas. Sensores para abrir as portas foram arrancados. Luzes foram arrancadas. Então, vandalismo. O vandalismo. É muito difícil você... Mas aí eu acho que a culpa foi do governo. Porque o governo ficou mais preocupado em vez de aproveitar a Copa do Mundo para transformar as cidades e transformar as pessoas, tentou utilizar a Copa do Mundo como uma manifestação ufanista, muito parecida com as que havia na década de 70 aqui, na ditadura, para transformar o Brasil em algo, uma potência que pudesse ser vista lá fora. Eu acho que balcão de negócio, para vender o Brasil do jeito que ele não é. Falar que grande parte das obras não foram feitas. Eu me senti muito mal, para dizer a verdade, me senti muito mal. Eu acho que foi uma oportunidade de ouro. Desperdiçada. E eu acho que a gente, de tempos em tempos, vem tendo a capacidade de desperdiçar essas oportunidades. E não sei se, por exemplo, a minha filha, ou os teus filhos, não sei se eles não vão pegar um Brasil pior por causa disso. Entendeu? Tomara que não, né? Eu não posso perder a esperança, mas... Pois é. Mas eu acho que... É o que se desenha, né, Zé Manuel? Pois é, eu acho... É aquilo que eu te falei, o Brasil para mim continua sendo uma incógnita. Em alguns momentos Te dá felicidade? Eu fico extremamente orgulhoso de estar aqui. Em alguns momentos eu falei, puxa vida. Dá vontade de ir embora? Às vezes dá vontade de ir embora. Não, já não dá mais vontade de ir embora. Não. Apesar de tudo, o Brasil é o Brasil. Brasil. De tudo. E a gente tem que manter a esperança. Eu te falei, meu time é daqui, então... Ai, meu Deus, ele torce para um time lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. Colorado até a morte. Muito bem, boa sorte para você. Vamos passar o endereço do site? Vamos, umacidade.com.br e só isso. Muito obrigada, Zé Manuel, pela sua contribuição. Eu que agradeço. Adorei conversar com você. Infelizmente, nosso tempo acabou. Beijo grande para você. Obrigado. Continue conectado com a gente, porque Sala de Visita tem sempre muito mais para você. Até lá. Sala de